Sejam bem-vindos ao canal falando sobre. Hoje vamos falar sobre semiologia da glândula mamária de cadelas e gatas, tá bom? Então vamos iniciar falando sobre a classe de mamíferos. O que é que caracteriza essa classe, tá bom? Os mamíferos são caracterizados pelo corpo basicamente coberto de pelos e pela amamentação de suas crias, que se dá pelo uso das estruturas chamadas glândulas mamárias. A capacidade dos mamíferos de alimentar suas crias por meio da secreção das glândulas mamárias, também durante a primeira parte da vida, logo após o parto, proporciona a esses animais uma perspectiva da sobrevivência. O desenvolvimento dos dentes nesses animais é conhecido com a necessidade deles consumirem outros alimentos além do leite, tá bom? Mas como é secretado esse leite? Esse leite é secretado a partir das funções do organismo e reguladas por dois sistemas de controle, o sistema nervoso e o sistema hormonal. Esses dois sistemas são chamados de sistema neuroendócrino. De maneira geral, as respostas rápidas são controladas pelo sistema nervoso. As lentas, como o processo de crescimento, reprodução, metabolismo, são coordenadas pelo sistema endócrino. Existe muitas vezes uma inter-relação entre esses dois sistemas. Ora, os hormônios agem sobre o sistema nervoso e ora, o sistema endócrino é estimulado ou inibido pelos mensageiros químicos liberados pelo sistema nervoso. Embora o desenvolvimento da glândula mamária comece no início da puberdade, ela se mantém pouco desenvolvida até que ocorra o processo de gestação. A secreção do leite frequentemente começa durante a última parte da gestação, em virtude do aumento dos níveis de prolactina, que resulta na formação do colostro. O leite é formado nas células mioepiteliais, tá certo? Das glândulas mamárias. A lactação, entretanto, não pode ocorrer até que a gestação chegue ao seu final. Um dos hormônios da neurohipófise, interesse primordial na lactação, é a oxitocina, tá certo? E ela vai justamente influenciar na descida do leite em animais sadios, né? Essa descida do leite, ela vai agir, né, por causa da liberação da oxitocina, tá bom? Então, como é que ocorre esse processo? Né? Através do estímulo, né, na mama, seja através da ordenha ou qualquer outro estímulo tátil, a mamada, né? Então, há todo um processo de transmissão de impulso nervoso, certo? Fazendo assim com que a oxitocina seja liberada por via reflexa, certo? Do lóbulo posterior da hipófise, né? E esse impulso, né, nervoso, pelo nervo inguinal até a medula espinal do cerebelo, né, faz com que a oxitocina seja liberada, né, que chega lá a informação ao hipotálamo, determinando assim a liberação desse hormônio. E aí esse hormônio vai chegar aos ramos das veias jugulares até o coração, sendo levado para partes do corpo através da aorta, chegando nas glândulas das artérias pudendas externas, estimula a contração das células mioepiteliais, que envolve os alvéolos e promove o relaxamento do esfíncter do orifício das tetas, forçando assim a ejeção do leite. E aí, segundo estudiosos, né, a gente pode classificar os animais domésticos de acordo com a numeração das glândulas mamárias, né? Existem os dimásticos, que são os animais que só têm duas tetas, como os caprinos, ovinos e equinos, e os polimásticos, que tem aqueles que têm mais de duas tetas, como o bovino, que tem 4, carnívoros, como caninos e felinos, que têm de 6 a 10, e onívoros, que têm de 10 a 14. Então, a glândula mamária, né, assim como as glândulas sudoríparas e sebáceas, é uma glândula cutânea. Embora ela seja similar em todos os mamíferos, há ampla variação entre as espécies, quanto à aparência e à quantidade dos componentes secretados, tá bom? Nas cadelas, tá bom? A gente aqui tem uma foto, né, simulando as tetas da cadela.
de 4 a 5 glândulas mamárias em cada lado, certo? Lado direito e esquerdo, tá bom? E aí ele se estende nessa região ventral do tórax até a inguinal. Cada teta possui até 20 aberturas distintas, cada uma correspondendo a um sistema específico de glândulas. De acordo com a localização anatômica, elas são denominadas em torácica cranial, torácica caudal, abdominal cranial, abdominal caudal e, por fim, as inguinais. As gatas apresentam 4 pares de glândulas mamárias e sua nomenclatura é similar à usada para as cadelas. Antes do exame físico da glândula mamária, é importante que algumas informações sejam conhecidas, como a espécie, a raça, o nome, o número, se o animal tem tatuagem ou não, registro, idade, peso e eventuais particularidades, né? A anamnese ela pode ser inquisidora, onde o veterinário vai perguntar ao tutor, ou espontânea, por parte do tutor, procurando assim resgatar todo o histórico reprodutivo do animal. Deve-se inicialmente na anamnese perguntar quantos partos a fêmea já teve, sei lá, no lípara, ou seja, nunca pariu, ou printípara, se só teve um trabalho de parto, ou plurípara, vários trabalhos de parto. Perguntar se os partos foram normais ou distóicos, né? Se já teve cirurgias anteriores, se já fez algum exame, certo? Se o aparecimento e duração de sinais clínicos, né? Se o animal vir com uma queixa mamária, se usa já outros estilos anticoncepcionais, se já fez uso de algum tratamento, ou realizou algum tratamento, ou se teve evolução, esse tipo de coisa. E no exame de físico específico das glândulas mamárias de cadela e gata, a gente inicia o exame físico específico pela inspeção do paciente. A tentativa de observar a coloração da pele, se há lesões, se há secreção, o número e o tamanho das glândulas mamárias e das tetas, a cor da glândula mamária, tá bom? Lembrando que a cor da glândula mamária ela vai variar de acordo com a raça da cadela ou da gata. E depende também muito do número de melanócitos e também do tamanho da disposição dos glândulos de melanina dentro dos melanócitos, tá bom? E aí a gente vai ver o quê? O aumento de volume fisiológico das mamas, né, que ocorre principalmente no caso de gestações avançadas, por acúmulo do colostro, tá certo? E é mantido durante a lactação. As causas do aumento anormal de tamanho, na maioria dos casos, eles incluem a infecção, que a gente chama de mamite, abscessos ou neoplasias. Qualquer aumento de volume é mais bem avaliado com a realização simultânea da palpação, que é o que o pessoal vem chamar também da mão amiga. Aqui se pode diferenciar o processo inflamatório e ou o processo infeccioso de um neoplásico. A palpação é mais bem realizada em cadelas e gatas, colocando o animal em decúbito lateral, devendo iniciar-se pelas glândulas aparentemente sadias para aquelas que estão visivelmente alteradas, né? Todos os pares de glândulas mamárias devem ser apalpados, tá certo? Segundo aqui a figura, tá bom? Então, alguns termos importantes para a gente saber quando a gente fala de semiologia das glândulas mamárias. A galaxia, que seria a ausência total da secreção láctea. Galactotaxia, que é o acúmulo de êxtase do leite caracterizado por glândulas firmes, quentes e demasiadas. O leite é produzido mais rápido do que pode ser armazenado, assim considerando o acúmulo, certo? Durante a gestação avançada ou lactação. Pseudociese, a falsa gestação. A galactorreia, diz respeito à lactação não associada à prenhez, sendo o indício mais comum de pseudociese. A hiperplasia mamária, que caracteriza pelo rápido crescimento anormal do tecido. Mamitomastite, que é o processo inflamatório da glândula mamária, em grande parte de origem infecciosa. A mastite não é comum em cadelas e gatos. Quando ocorre, é provavelmente como sequela de danos traumáticos prévios, tá bom? Neoplasia, também da glândula mamária.
o rápido crescimento anormal do tecido, sendo necessária uma avaliação histológica para se fechar o diagnóstico diferencial entre hiperplasia e neoplasia, tá bom? Como é feito o exame físico para mastite, né? A avaliação física geral do animal é importante e revelará a elevação da temperatura corporal, ou seja, o animal vai estar com febre, vai estar também com taquicardia e taquipneia. A forma crônica pode estar associada a cistos mamários, que é a lactocele, que resulta na obstrução dos duetos acinários, tá bom? Os processos inflamatórios da glândula mamária são mais dolorosos quando o tutor, o médico veterinário manuseia do que se ele estivesse manuseando uma neoplasia. O leite, né, também ele é feito, o estudo dele através do exame que a gente chama de exame citológico. Mostra-se em geral, né, quando a gente faz esse tipo de exame na mastite, que o leite vai estar purulento ou hemorrágico, né, com presença de neutrófilos degenerados, tá bom? O plano de diagnóstico também deve incluir o cultivo bacteriano e antibiogrâmica do leite alterado, tá certo? E por fim, a gente deve avaliar o quê? As questões de neoplasia, né? Uma vez que se fala muito em câncer de mama, né? E aí os animais, os pets, eles também são susceptíveis a adquirirem câncer de mama. E aí, quanto mais cedo detectado, né, melhor o prognóstico, é melhor o diagnóstico, é melhor o tratamento, assim chegando à cura, né? Então, a neoplasia é outro processo que altera a estrutura da glândula mamária de todos os animais domésticos. A cadela é aquela que apresenta maior incidência de tumores. Tá bom? A neoplasia do sistema mamário é uma entidade patológica, né, comum em cadelas com mais de 5 anos de idade, corresponde aproximadamente à metade de todos os casos de tumores em cadela. Embora seja menos prevalente em gatos, nas gatas ainda se constitui como o terceiro tumor mais comum em felinos. O tamanho, né, dessas neoplasias são variáveis, né, elas chegam a alguns milímetros ou até centímetros de diâmetro. Em muitos casos, a condição está presente durante vários anos como um nódulozinho pequeno, semelhante a um grãozinho de ervilha, que tende a passar desapercebido tanto pelo tutor como por veterinário, até que de repente ele aumenta bem rapidamente de forma que o tutor começa a percebê-lo de forma bem menos sutil, tá bom? Esse aumento está geralmente associado ao estímulo do estro, né? O qual, de certa forma, vai estimular o crescimento neoplásico, tá certo? Coincidindo muitas vezes com o desenvolvimento de lesões metastáticas, né? Ou seja, esse tumor ele vai se espalhar via linfática, né? Os nódulos linfáticos locais, até o sistema cardiovascular, fígado e pulmão, gerando assim metástases. Por isso, quanto mais precocemente diagnosticado, melhor o tratamento e cura para os animais. A incidência de tumores mamários é relativamente baixa em cadelas castradas, principalmente antes da manifestação do primeiro cio, mas aumenta progressivamente a partir do segundo cio nos animais não operados. Os proprietários quase sempre identificam os tumores mamários nos animais, meses antes de recorrer aos cuidados veterinários. Geralmente relatam que esses animais tiveram 2 ou mais cios, tá bom? O tamanho dos linfonodos inguinais e axilares devem ser considerados, uma vez que eles aumentam quando ocorre a metástase, né? Então, quando você faz a palpação de linfonodos palpáveis, você percebe esses linfonodos, né, infartados, aumentados. O plano de diagnóstico deve incluir exames radiográficos da região torácica para verificar se há metástase pulmonar ou não. Apesar que ainda existem controvérsias entre os autores consultando sobre as vantagens e desvantagens de proceder à biópsia cirúrgica aspirativa com agulha fina, né? Para um diagnóstico citológico ou histopatológico na tentativa de elucidar o tipo de tumor, tá bom? E aí, como referência, nós utilizamos semiologia da
veterinária, né, uma arte do diagnóstico do Francisco Leite Sofeitosa. Então não se esqueçam de se inscreverem no canal e até a próxima aula.